Nabucodonosor invadiu a Israel por 3 vezes, no ano 605, 597 e 586 a.C. Na última vez, em 586, ele destruiu a cidade de Jerusalém, destruiu o templo. Mas na primeira vez que ele invadiu a Israel, no ano 605 a.C., ele levou para o cativeiro aquilo que as pessoas que ele achava que eram os mais importantes. Ele levou príncipes, ele levou gente que ele acreditava que ele poderia mudar a cultura dos judeus, os costumes dos judeus. Ele levou a Daniel, que era ainda jovem, a 3 amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que deveriam ser da descendência real lá de Israel. E quando esses 4 jovens chegaram na Babilônia, eles mudaram o nome deles, e para Azael e Misael e Azarias, o rei deu um nome segundo os seus deuses, e colocou o nome de Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram nomes de dedicação aos deuses da Babilônia. Na verdade, o rei queria mudar a cabeça daqueles jovens. O rei queria mudar os princípios de moralidade, os princípios de vida, os costumes, os hábitos. Queria dar a eles uma nova identidade, e que eles se esquecessem da vida que eles haviam tido, que eles se esquecessem do seu Deus e dos seus costumes. Muitas vezes é isto que nós somos atacados em nossa mente, nós somos atacados em nossa vida, para nós adquirirmos um padrão de comportamento que não seja o padrão de comportamento do reino de Deus e de pessoas que amam a Deus, que servem a Deus de verdade. Nós somos bombardeados diariamente por jornais e revistas e ensinos e faculdade, e tudo ao nosso redor quer implantar em nossa vida uma cultura que não é a cultura do reino de Deus, que não são os costumes do reino de Deus. E muitas vezes nós ouvimos palavras como: mas todo mundo faz, a maioria faz, as pessoas fazem, e nós não somos diferentes delas, e nós devemos fazer também. Eu não estou dizendo que você não vai viver dentro de uma cultura, que nós estamos dentro do mundo, nós vivemos neste mundo, nós nos vestimos como as pessoas se vestem, desde que aquilo não afronte o nosso Deus. Eu não estou dizendo que nós vamos usar túnicas aqui, porque Jesus usava túnica. Jesus nunca usou uma calça comprida na vida. Eu não estou dizendo que você precisa usar o cabelo diferente, ou a calça diferente, não, mas o padrão de vida nosso é um padrão de vida diferente das pessoas que não conhecem a Deus. Nós temos as nossas festas, mas as nossas festas são diferentes. Muitas pessoas podem pensar: ontem nós tivemos o Arraiá, e hoje eu vim agora de camisa branca, mas de manhã eu vim de xadrez em homenagem ao mês, ao meio das caipiras. E ontem nós todos estávamos de xadrez aqui, e algumas pessoas me mandaram uma mensagem: mas pastor, nós comemoramos uma festa que é festa aos santos. Eu falei: não, nós não comemoramos nenhuma festa aos santos. Nós simplesmente fazemos uma festa e vestimos como caipira, porque as pessoas daqui de São Paulo gostam de ser caipiras também, então não há nenhum problema. Tem coisas que às vezes os crentes inculcam com algumas coisas, e eles coam um mosquito, engolem um camelo, e não há problema de eu celebrar o nascimento de Jesus, embora eu não sei que dia que Jesus nasceu, se foi em abril, se foi em dezembro, mas não há nenhum problema em celebrar o nascimento de Jesus. Como algumas pessoas pensam: isto é uma festa pagã, mas nós não a levamos de uma maneira pagã. Aquilo para nós não é, nós não adoramos a deuses, a nada disto, mas há coisas que nós precisamos aprender, que são de comportamento, em que nós recebemos o reino de Deus, e nós entramos no reino de Deus, e agora nós temos um comportamento diferente na nossa vida.
Agora, os padrões do reino de Deus de negócios são diferentes dos padrões que nós costumávamos ter antes. Antes nós costumávamos talvez negociar, nem todo mundo, mas muitos costumavam negociar de uma maneira desonesta. Agora nós entramos no reino de Deus e agora o nosso comportamento é diferente, nós falamos a verdade. Se eu vou vender um carro e o meu carro está com um problema, e eu chego para a pessoa e eu falo para ela, esses dias o meu carro está com um probleminha lá, uns 6, 7 meses, enfim, e alguém até falou para mim, olha pastor, faz o seguinte, você vai lá na concessionária e você passa para frente, nem fala do problema que tem e faz desta maneira, mas eu jamais vou fazer uma coisa desta maneira, porque o meu padrão de conduta é um padrão do reino de Deus, e se eu for vender o carro, eu tenho que falar, olha, esse carro vai ficar 5 mil, 10 mil para arrumar, o que seja, e eu vou descontar da venda, porque você vai ter que arrumar, está aqui o orçamento, que agora eu tenho um padrão de vida diferente, que eu não quero passar a perna nas pessoas, eu aprendo com a palavra de Deus a ser honesto, a ser correto na minha vida, amém? Há uns meses atrás, eu estava indo para, uns anos atrás, eu e minha esposa, nós estávamos indo para Israel com um grupo de irmãos aqui da igreja, acho que há uns 4 ou 5 anos atrás, a nossa escala era Roma, e nós pegamos o voo aqui em São Paulo, Roma, Roma, Tel Aviv, e quando nós pegamos para Roma, a minha esposa estava sentada na janelinha, eu no meio, e do meu lado sentou-se um padre, e nós íamos conversando, eu me apresentei ao padre e começamos a conversar, eu falei que eu era pastor, e nós conversamos sobre a Bíblia, e conversamos sobre algumas coisas do reino de Deus, e depois veio um outro padre ali, estava de batina, um senhor de cabelinho branco, ele ficou conversando com a gente, eu gostei muito deles, eu e a minha esposa falamos, olha que homem de Deus. Porque a gente às vezes imagina que homem de Deus só tem dentro da igreja evangélica, e às vezes dentro da igreja evangélica tem muita gente que fala como homem de Deus, parece homem de Deus, se veste como homem de Deus, mas não é homem de Deus. Tem muita gente dentro da igreja evangélica que acredita que porque é da igreja evangélica, ele está indo para o céu, mas ele não se converteu ainda, sua vida não foi transformada, não foi impactada pelo evangelho, não foi liberto de um monte de coisas, o padrão dele é um outro padrão de comportamento, e às vezes você olha para aquelas pessoas e você pensa o seguinte, se eles são assim, eu também sou assim, porque a maioria faz, e o que interessa é o que a maioria faz, e muitas vezes a maioria está completamente errada, meu amado, está completamente errada. Essa semana eu estou falando católico porque nós evangélicos, nós pensamos o seguinte, nós estamos indo para o céu, e dentro da igreja católica não tem ninguém que vai para o céu. E esses dias eu coloquei no meu Facebook, esta semana, eu mostrei para minha esposa, de um casal de namorados lá, e não sabia que eles eram católicos, mas quando eu vi, e eu cliquei lá para ver, eu vi que o casamento deles era numa igreja católica e tal, e aí eu fui ver o testemunho deles e ouvir, e a moça falou o seguinte, olha, eu fui criada numa família católica e temente a Deus, e eu aprendi a temer a Deus e a ler a Bíblia, e eu resolvi separar-me para Deus e guardar-me para o meu marido e viver uma vida virgem, e casei com 22 anos e encontrar o homem da minha vida, e quando nós começamos a namorar, nós nos beijamos, mas porque nós decidimos que na quaresma, ela falou, nós resolvemos não nos beijar por 40 dias, porque quando a gente beija, e você sabe, você é homem, você é mulher, você beija, o namorado desperta em você desejos de fazer outras coisas. Então nós resolvemos que não iríamos nos beijar na quaresma por 40 dias. E eles falaram o seguinte, depois que passou esse tempo, nós vimos que aquilo seria bom, e nós resolvemos não nos beijar até o nosso casamento, 1 ano e pouco depois, e só nos beijar no altar. E nós fizemos este voto de separarmos a nossa vida para Deus e agradarmos a Deus. Eu estou dizendo de um casal católico falando isso daí, e foram dar o beijo depois de 1
1 ano e meio lá no altar, diante do padre, e eu coloquei muitas vezes o padrão dos evangélicos, que nós temos a Bíblia, e nós lemos a Bíblia, e nós, e blá 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 blá. Muitas vezes o padrão do namoro dos cristãos evangélicos é começar a namorar, e ele pensa o seguinte: namoro é beijar e ir para a cama. E muitas vezes a pessoa sai do culto, o pastor prega a mensagem, sai dali e vai para um motel, como se fosse o padrão de vida normal. Isto não é um padrão de vida normal para nós que tememos a Deus e que amamos ao Senhor. Isto é um padrão lá do mundo, que lá na faculdade os seus amigos que têm um padrão do mundo vão falar para você que este é o padrão normal, mas esse não é o padrão normal no reino de Deus, meu amado. Se você está dentro do reino de Deus e este é o teu padrão de comportamento, você está comportando de uma maneira que está fora da cultura do reino de Deus, e que não é esta cultura que Deus quer que você siga. Sabe por quê? Porque a cultura do mundo vai trazer problemas para a tua vida, vai trazer lágrimas e choro para a tua vida, de maneira que Deus não queria isto para você. A melhor escolha que nós temos a fazer em nossa vida é obedecermos a Bíblia, e nós vamos ser felizes. Se você errou, peça perdão e resolva mudar, resolva acertar. Pastor, mas eu já pequei no meu namoro. Então fala o seguinte: nós não vamos pecar mais. Se for preciso, se você não aguenta beijar a tua namorada e ficar abrasado, não beije mais. Antes importa agradar a Deus. Se te desperta desejos de ir para a cama com ela quando você a beija, então você fala: não, olha querida, até eu amo você, você é minha melhor amiga, mas até a gente chegar lá no altar, eu não vou beijar mais você, e nós vamos consagrar a nossa vida a Deus, o nosso casamento a Deus, e Deus vai abençoar a nossa vida. Isto pode soar extremamente radical para você que pensa na mentalidade deste mundo, mas não é o radical pela palavra de Deus. Isto é a maneira que Deus quer que a gente se comporte em nossa vida, meu amado. Vocês estão aqui com fé? Eu me lembro que quando John Bunyan escreveu aquele livro O Peregrino, que é o livro mais vendido depois da Bíblia, e quando ele escreveu aquele livro, ele foi preso. Ele era um pregador, ele foi preso, e da cela dele, ele viu a sua filhinha cega na rua, pedindo esmola ali, andando na rua, falando com pessoas, e cortou o seu coração, porque ele estava preso lá por ser pastor e por pregar a sua fé. Às vezes na história da igreja a gente vê pessoas, aí estão monumentos hoje, como lá o Teatro Romano, o Coliseu e outros lugares em que cristãos foram desafiados a negar a sua fé em Cristo, e se não fizessem desta maneira seriam mortos. E quantos cristãos morreram nas arenas romanas, e quantos cristãos hoje ainda morrem, entregam a sua vida por causa da sua fé em Cristo. Quantos cristãos são mortos em países árabes e têm a sua cabeça cortada por causa da sua fé em Cristo ainda hoje, meu amado. Mas eles decidiram: a minha vida está nas mãos de Deus. Deus tem o poder para me livrar, e se for o caso de Deus não querer me livrar, Ele tem um propósito que eu não sei qual é, eu não entendo qual é, eu não tenho as respostas para aquilo, mas de qualquer maneira eu confio que Deus sabe o que Ele faz. E ponto final. É isso. Ponto final, eu sei. O rei evidentemente ficou irado. Sabe por quê? Porque a nossa determinação em servir a Deus provoca ira nas pessoas. Ô seu crentão, você é radical demais, você é quadrado demais, você é crentão demais. Quando você vive para Deus, tem pessoas que não gostam disso daí. Jesus, ele falou: se você viver Paulo, ele falou: olha, se você viver piedosamente, você vai ser perseguido. Jesus, ele falou: olha, assim como o mundo odeia vocês, ele odiou primeiro a mim. João fala, o apóstolo do amor, fala lá nas suas cartas: olha, aquele que constitui-se amigo do mundo se torna inimigo de Deus. O mundo, o sistema, não vai nos aplaudir. O mundo, o sistema, não vai concordar com a gente. Eles vão chamar-nos de retrógrados,
conservadores. Qual é a linguagem popular hoje? Extremistas, moralistas, sei lá. Eles vão nos chamar de um monte de coisas. Eles vão zombar da nossa fé. E muitas vezes eles vão nos odiar. Eles vão querer puxar o teu tapete. Só porque você é crente, você pode ser o melhor funcionário da empresa. E vai ter gente que vai odiar você, porque você simplesmente abaixa a cabeça na hora da refeição e agradece a Deus pela comida. Você não está fazendo nada demais, mas aquilo incomoda pessoas. Sabe, a tua alegria incomoda pessoas. Aqueles homens lá, eles estavam numa posição de autoridade, despertou inveja nos outros. Sabe por quê? Porque as pessoas querem que você esteja lá embaixo mesmo. Tem gente que tem medo da morte. Falei para vocês, eu já tive medo da morte. Antes de eu conhecer a Jesus, eu me lembro de um amigo meu, 2 amigos meus de infância morreram. Um deles andando de bicicleta na frente da escola. A bicicleta bateu num buraco. Ele caiu, bateu a cabeça na quina, na sarjeta e morreu. Um outro amigo meu jogava de goleiro no time. E alguém chutou a bola e ele pulou no canto e bateu a cabeça na trave e morreu. E eu fui no enterro dele com o maior medo. E o corpo começou a se decompor. Embaixo do caixão caía um líquido branco assim, que foi manchando o chão. Eles iam lá secar o chão ali. Passaram ali, caía debaixo do caixão. Eu deveria ter uns 10 anos de idade. Eu morria de medo de morrer. Um dia eu vou estar lá também. Um dia vão jogar terra sobre mim. Hoje eu não tenho medo de morrer, não. Quando meus filhos eram pequenos e eu viajava muito, eu pensava, bom, eu não posso morrer porque eu tenho que criar os meus filhos. E um dia, 20 e tantos anos atrás, Deus falou para mim o seguinte: você pode deixar que eu cuide dos seus filhos melhor do que você. Não é por causa disso que eu não vou morrer, que Deus cuida melhor do que a gente. Deus tem um controle sobre tudo, meu amado. Nós não servimos uma religião, não é religião. Nós não perdemos nosso tempo. Eu não dei a minha vida inteira. Eu falei para vocês aqui várias vezes, a minha esposa está aqui, ela sabe disso. Eu preguei em tantos lugares no Brasil inteiro, preguei em muitos países do mundo e não conheço nada desses lugares, porque eu sempre fui. Quantas vezes eu fui para Natal, no Rio Grande do Norte? Quantas vezes? Olha, depois de tantas vezes que eu fui pregar em Natal, os irmãos me insistiram tanto, e quase se ajoelharam para eu ir conhecer o famoso cajueiro. Não sei se existe ainda o cajueiro lá. Tem, está lá. Mas tanto, pastor, você vem aqui, você nunca vê nada. Pastor, e colocaram a gente num hotel na praia. A gente era só descer do quarto e pisar na areia, no mar. E a gente não pisa na areia e no mar, porque eu fui lá para pregar. Eu fico trancado no quarto. Eu vou dormir para estar descansado, para dar o meu melhor. Eu não perdi 40 anos da minha vida por causa de uma religião. Eu não dei a minha vida para ser pastor por causa de uma religião. Deus é mais do que uma religião, meu amado. Deus é mais do que uma religião. Talvez você tenha uma religião, é por isso que a vida é vazia, é por isso que você não dorme de noite, é por isso que qualquer coisa perturba você, é por isso que muitas vezes você fica para baixo, porque religião não consegue suprir as necessidades do homem. Só Jesus pode. O quarto homem, o homem da fornalha. O homem que entrou na fornalha e quando a gente está do lado dele, nada nos atinge, o fogo não nos queima. Quando passares pelo fogo, ele não vai perturbar você. E interessante que o rei falou: Sadraque, Mesaque e Abednego, os servos do Deus Altíssimo, saí para fora. E os 3 saíram para fora. E o quarto homem desapareceu, porque ele aparece nas horas que nós mais necessitamos.
necessitamos apenas. Muitas vezes nós não sentimos a presença dele em alguns momentos em nossa vida, mas isso não quer dizer que ele não esteja lá, porque mesmo que você não sinta nada, ele prometeu que ele estaria lá conosco, meu amado. E eu creio na palavra de Deus. O justo não vive pelo que ele sente, o justo vive pela fé nas escrituras. Eu sei que o que está escrito aqui neste livro é verdadeiro, é a verdade, meu amado. Pode passar céus e a terra, mas esta palavra não vai falhar jamais. Eles criam nisto. O rei fez um novo decreto. Sabe por quê? Porque milagres impressionam crente e não crente. O rei fez um novo decreto e falou assim: é decretado agora que qualquer um que ofender o rei, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, vai ser morto, a sua casa vai ser lançada no lixo, no monturo. Não fale mal desse Deus, não. Esse é, olha o que ele diz aqui: porque não há outro Deus que possa livrar como este. Você acredita nesta palavra, meu amado? Que não há outro Deus que possa livrar como o Senhor. Não há outro Deus que possa livrar como o Senhor. Você não serve a qualquer Deus, não, meu amado. Você serve o Deus que é o Deus dos deuses, dos homens da terra. É o Senhor que está sentado sobre um alto e sublime trono, rodeado de anjos e serafins e querubins, gritando dia e noite: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia com a sua glória. As flores no campo revelam a glória de Deus. Os céus revelam a glória de Deus, meu amado. Eu sei que não há Deus que possa livrar a sua vida como o nosso Deus. Ninguém pode livrar como o nosso Deus nos livra. Se ele não quiser livrar, ele tem os motivos dele. Tem os motivos dele. Algumas vezes Deus permite certas coisas para que a gente não sofra mais tarde coisas piores. Ele tem o presente, o passado e o futuro nas mãos dele. Eu não sei. Como eu preguei a semana passada, tem coisas que a gente não tem explicação, mas mesmo que eu não explique, eu confio. Eu não vou abandonar a Deus por causa de perdas na vida. Eu não vou abandonar a Deus porque coisas não aconteceram como eu previa que deveriam acontecer. Está nas mãos de Deus. E Deus promoveu, a Bíblia diz que o rei, Deus os promoveu através do rei, porque nas mãos de Deus há força e poder. Deus move corações. Deus move corações. Teu chefe não te promove, Deus pode mover o coração dele para promover. Porque a Bíblia diz aqui que então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Agora eu pergunto, e os outros judeus? Ficaram onde estavam? Porque Deus honra quem toma posição na vida. Deus honra quem toma posição na vida. Algumas coisas que eu vejo. Primeira delas é que Deus pode livrar, mas às vezes Ele não livra. E de qualquer maneira está nas mãos dEle. Eu creio. Uma história que ficou muito conhecida nos Estados Unidos, no mundo todo, de um missionário chamado John e sua esposa Beth Sam. Ela era filha de missionários americanos que eram missionários na China. E ela cresceu, estudou nos Estados Unidos, fez escola bíblica lá e sonhava em voltar para a China como missionária. E ela foi como missionária para a China. E no seminário ela conheceu um rapaz que sentia um desejo de ir para a China como missionário. E foi para Xangai, encontrou-se com ela lá. E eles se casaram e eles tiveram um bebezinho. Quando ela ficou grávida, os soldados comunistas os prenderam e falaram para eles que se eles não abandonassem a religião deles, eles seriam mortos. E eles ficaram firmes na decisão deles. E no dia 8 de dezembro de 1934, cortaram a cabeça dele na frente da esposa e do bebezinho de 4 meses. E outros missionários, outras pessoas que estavam lá, e então cortaram a cabeça dela também, cortaram a cabeça dos dois, e foram embora e largaram a bebezinha lá.
e as pessoas pegaram bebezinho e depois mandaram para os Estados Unidos para ser criado pelos avós. Eles foram o número 73 e 74 de missionários que foram mortos pelo regime comunista chinês, pelos soldados chineses. Ele foi o número 73 e ela foi o número 74. Ela tinha 28 anos de idade, ele tinha 27 anos de idade, cheios de sonhos em querer trabalhar para Deus. Mas sabe, Jesus ele falou o seguinte: olha, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se ele morrer, ele produz muito fruto. A gente às vezes não entende os porquês, mas isto despertou a América para missões, acordou milhares de jovens que encheram as agências missionárias, falando: olha, morreram 2, morreram 10, morreram 30, morreram 70, eis-me aqui, Senhor, envia a minha vida. E foi uma onda que varreu a América de jovens indo para o campo missionário e levando o evangelho para milhares de pessoas. A gente sabe, Deus ele é poderoso para livrar, mas eu estou disposto a dar a minha vida, se necessário, para promover o reino de Deus. Estou disposto. Eu não estou preocupado com as outras coisas. Sabe por quê? Porque a vida aqui é tão passageira, é tão rápida. Todo o dinheiro que você ganhar vai ficar aí. Pode enfiar lá dentro do caixão que vai apodrecer lá. Os ladrões, se souberem, vão invadir lá o teu túmulo, vão revirar você, vão arrancar sua dentadura. A geração mais nova nem sabe o que é dentadura. Eu me lembro. Dentadura era aquela coisa que o vovô fazia, que ele ia para dormir, ele tirava assim, me pegava pertinho e põe dentro de um copo d'água. E beijava a vovó assim. Vão revirar o teu corpo, vão tirar a tua aliança, vão tirar os teus anéis. Ou então daqui a uns anos, quando você apodrecer lá e ficar só os seus ossinhos. Eu falei para vocês que eu vi os ossos do meu pai colocados num saco depois de tantos anos de enterrado. Meu pai, do meu tio, enfim, num saquinho. Acho que era o meu tio, enfim. Que não é nada. Jesus ele falou: quem quiser ganhar a sua vida, vai perder a vida. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, do evangelho, vai ganhar a sua vida. Quando você perde, você ganha para Deus. Quando você ganha, você perde. Isso não quer dizer que você não possa passear, aproveitar a vida. Sim, Deus deu coisas boas para nosso prazer. Paulo fala isso daí. Sim, Deus quer dar a você o melhor da terra. Deus quer dar a você uma boa casa, um bom carro. Deus quer dar a você dinheiro para você passear com a tua esposa, para você viajar, para você ir para a praia, para você comer bem. Amém, glória a Deus por isso. Mas eu fiz uma escolha na minha vida que Deus é o primeiro. Deus é o primeiro. Você pode não ter votado no Bolsonaro, mas é feio você chamá-lo de Bozo. Verdade. É desrespeito. Ele é o presidente do Brasil. Quando o Lula foi presidente, eu jamais falei alguma coisa para denegrir a imagem do presidente. Ele é autoridade, seja quem for. Eu sou crente, eu respeito a autoridade. Agora, se as autoridades forem contrárias à palavra de Deus, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Há uma autoridade que está acima das autoridades desta terra. Se o Congresso Nacional amanhã depois votar leis que proíbam pregar a Bíblia, os pastores de verdade vão continuar pregando a Bíblia do mesmo jeito. E se for necessário ser preso e dar a sua vida, vai acontecer isto. Aliás, eu tenho falado com a minha esposa que eu tenho visto, eu tenho reparado, observado como o mundo caminha no mundo inteiro, desde ONU, desde Nações Unidas, como o mundo caminha à espera de um homem que a Bíblia chama de anticristo. Como a ciência se multiplicou, 20 anos atrás a gente não sabia o que era Google, a gente usava Barça para pesquisar alguma coisa. Os vendedores de Barça devem ter morrido de fome se não mudaram de emprego. Porque entrou o computador, entrou o celular, a vida mudou, a medicina mudou, a tecnologia multiplica.
Em 6 meses o conhecimento aumenta o que não houve na vida inteira. O cenário mundial, os governos, as ideologias, as universidades, todas elas apontam para algo que a igreja vai ser perseguida. Eu acredito que a igreja vai ser perseguida antes da volta de Jesus. Mas, se eu chegar lá, pode saber que você tem pregador da Bíblia aqui. E eu vejo como cristão que muitos pregadores vão continuar pregando a Bíblia e não vão se curvar aquilo que eles acharem que deve ser pregado. Não são os homens que dizem o que nós devemos pregar, é Deus e a Bíblia que diz o que nós devemos pregar.